Olá, queridos estudantes. Vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa, continuando nossas atividades. Hoje serão nas páginas 128 até a 131. Então, verbos são palavras que alteram sua forma, isto é, sofrem variações para nos indicar os tempos passado e presente. Aí nós temos também as pessoas do verbo. Pessoas do verbo são aquelas pessoas que estão relacionadas ao discurso e não a pessoa em si, né? Como a gente pode falar, Maria, José, entendeu? Vamos ver mais para frente, vocês vão entender. Questão 1. Releia as frases de Sam e observe os verbos em destaque. Costumo dizer que todos temos que aprender a conviver em harmonia. A outra frase agora. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, aí nós temos esses dois verbos em destaque, costumo e quero. Então, qual seria a palavra, qual seria que nós poderíamos substituir aí no lugar desses verbos? Aí vocês vão colocar aí nesse tracinho. Que palavra pode ser usada antes desses verbos indicando a pessoa a quem estão se referindo. Além do tempo presente, passado e futuro, os verbos indicam a pessoa a quem se refere, ou seja, a pessoa do discurso que está sendo falado. Quando eu falo com alguém, né? Então, no caso, se eu falo ou se você fala, né? Vamos lá, questão 2. As frases a seguir foram extraídas da carta ao lobo e da carta de Sam. Leia e circule no quadro as palavras que indica a palavra que indica a pessoa a que os verbos destacados se referem. Então, nós temos duas frases aí e elas também têm dois verbos destacados, né? Na questão 2. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. Então, nós temos aí esse quadro que tem essas palavras. Eu, nós, vocês, eles e elas. Qual delas você poderia substituir e está se referindo ali? Questão 3. Observe os verbos destacados nas frases. Depois escreva em cada uma a pessoa a que o verbo se refere. Acredite, fui bastante moderado. Quando ele fala fui está se referindo a quem? Acredite, fomos bastante moderados. Fomos, quem está se referindo a quem? Quando eu falo fomos, acredite, foram bastante moderados. Então, foram aí. Está se referindo a quem? Vamos lá. 1. Leia a frase e complete com a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa a que se refere. Veja o exemplo. Os vizinhos fazem barulho. Aí nós temos nós, barulho. Então, aí você vai colocar, o verbo é fazer, né? Então, você vai colocar o verbo de acordo com o contexto da frase, no tempo, né? Passado, presente e futuro. Que esteja de acordo. Quando eu digo nós, aí você vai colocar. Eu, barulho. Eles, barulho. Você, barulho.
Se fosse assim, o verbo comer, por exemplo. Aí eu ia colocar, nós comemos sopa, pão, macarrão, qualquer alimento, né? Seria. Então, o verbo, no caso, o verbo comer. Eu estou dando o exemplo do verbo comer para que vocês consigam compreender. Questão 2. Observe. Sam escreve uma carta. Eu escrevo uma carta. Nós escrevemos uma carta. Eles escrevem uma carta. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa a quem ele está se referindo? Hein, gente? Aí vocês vão colocar aí. Tem um lembretezinho aqui embaixo. Variar a forma do verbo para indicar tempo ou passado é conjugar o verbo. Então, nós conjugamos os verbos e usamos os pronomes das pessoas, né? Pronominais. Questão 3, da página 130. Releia o trecho e observe os verbos destacados. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem os verbos destacados estão se referindo? Nós temos dois verbos nessa frase. Devemos e vivem. Então, a quem ele está se referindo? Vocês vão colocar aí. Pronomes pessoais. Leia a frase e observe as palavras destacadas. Você não acredita, mas eu fui moderado nos uivos e foram eles que me acordaram. Nós temos aí, ó, destacado você, eu e eles. Que são os pronomes pessoais. Associe as colunas para fazer a correspondência de cada palavra destacada com a pessoa que está sendo indicada e o nome que está sendo substituído. Letra A. Pessoa que fala. B. Pessoa com quem se fala. Letra C. Pessoa de quem se fala. E nós temos aqui, ó, tá vendo? Os quadradinhos estão vazios. Vocês vão colocar letra A, B e C. Num deles aí de acordo. Então, nós temos eles, vizinhos. Você, senhora Leroy. Eu, Sam. Então, um deles aí vai ser colocado. A, B ou C. Questão 2. Imagine que Sam e outros cães resolveram fugir juntos, né? Reescreva o trecho a seguir, substituindo o eu pelo nós. Ou seja, quando eu digo eu, estou falando somente de mim. Quando eu digo nós, eu já estou incluindo mais alguém junto de mim. Então, eu estou incluída e tem mais pessoas. Então, a frase é e se eu penso em fugir, é porque eu sou horrivelmente maltratado na escola de obediência. Então, ó, já começou aí a frase, ó. E se nós, né, aí vocês vão continuar a frase usando os verbos e os pronomes de acordo para que a frase fique bonita e contextualizada. Quase não sai, hein? Vamos lá, questão 3, da página 131. É a última questão de hoje. São eles que vivem me acordando no meio da tarde. Letra A. Quem está falando nesse trecho? Aí vocês vão colocar aí. Quem é que está falando na letra A? Letra B. Que palavra Sam usa para referir-se a si mesmo? Letra C. Que nome ou palavra está sendo substituída por eles? No lugar de colocar eles, qual era a palavra que ele
tinha colocado antes. Quem é que nós podemos colocar? De acordo com a carta, vejam aí o contexto direitinho e coloquem. Então, nós temos aqui um retângulozinho verde. As palavras eu, nós, você, ele, ela, eles, elas, me e nos são chamados de pronomes pessoais. Essas palavras indicam as pessoas do discurso e podem ser substituídas por nomes no texto. Então, ao invés de eu colocar o nome de alguém, por exemplo, como eu já tinha explicado anteriormente, eu posso colocar um desses pronomes para substituir. Façam a atividade com atenção, vejam o vídeo mais de uma vez, para que não tenha dúvida. Mas se ainda tiver, perguntem à prof, viu? Até a próxima aula e fiquem com Deus.